27 é uma questão muito interessante, né, sobre um tema central para a história da nossa Marinha, que é a questão da Guerra do Paraguai. Né? Então, vamos lá. Nós temos aí um texto relativamente longo. Esse texto é uma citação de uma carta, de um relato escrito pelo almirante Barroso, que comandou as forças navais brasileiras, né, numa ação, né, eu não vou dar aqui o spoiler, não vou dar a resposta agora, né, e ele escreve para o almirante Tamandaré, que na época exercia o comando das forças brasileiras operando, as forças navais brasileiras operando contra o Paraguai. Ele faz esse relato sobre o emprego da fragata Amazonas, né? E ele então vai, né, contando como ele vai abalroando e vai inutilizando os navios paraguaios com o emprego da fragata Amazonas. E a questão pergunta: qual é o nome da batalha naval decisiva da Guerra do Paraguai? E ele apresenta essas 5 opções. Batalha Naval do Rio da Prata. Embora a Marinha Brasileira tenha combatido no Rio da Prata, na Guerra da Cisplatina, por exemplo, combateu muito, né? Nós não temos na historiografia, na bibliografia sobre a história naval brasileira, nenhum episódio que seja denominado Batalha Naval do Rio da Prata. Né? Então, essa opção aí não tem muita coerência, né? Porque a gente não tem um episódio que fique batizado com esse nome. Depois nós temos Batalha Naval de Curupaiti, Batalha Naval de Humaitá. Tanto Curupaiti quanto Humaitá foram operações navais da Marinha do Brasil na Guerra do Paraguai, mas elas não são batalhas navais. Por quê? Elas foram operações contra fortificações paraguaias. A primeira, Curupaiti, em 1867, inclusive ela foi uma derrota das forças da Tríplice Aliança, que fracassaram no seu objetivo de capturar as fortificações paraguaias de Curupaiti. Isso, inclusive, leva a uma crise política na cúpula militar da Tríplice Aliança, levando, inclusive, ao fim da atuação, né, no conflito do almirante Tamandaré e do almirante Barroso. Depois, em 1868, nós temos a Operação em Humaitá, que Humaitá era a principal fortificação paraguaia, e ela vai se fazer a passagem de Humaitá em 1868 pelo Barão da Passagem, do Carlos de Carvalho. Mas não é uma batalha naval. Não temos ali forças paraguaias combatendo navios brasileiros. Não temos navios brasileiros combatendo navios paraguaios. Né? A outra opção é Batalha Naval da Jutilândia. Também não é o caso. A Batalha Naval da Jutilândia ocorre na Primeira Guerra Mundial entre ingleses e alemães. Então, não há aí, né, nenhuma ligação com a Guerra do Paraguai. Nós vamos ficar, então, como resposta a Batalha Naval do Riachuelo, 11 de junho de 1865, é a principal batalha naval da Guerra do Paraguai. É uma batalha naval que tem uma importância muito grande na Guerra do Paraguai, porque no momento em que as forças paraguaias atacam as forças brasileiras que estavam próximas a Corrientes, na Argentina, né? Lá ocorre uma batalha naval do Riachuelo, na qual a Força Naval Brasileira, que lá estava, comandada pelo almirante Barroso, ela derrota e destrói a Força Paraguaia atacante. Essa Força Paraguaia atacante era composta, basicamente, dos melhores navios que os paraguaios tinham para combate. Na sua maioria eram navios mercantes armados, né? A Marinha Paraguaia era uma marinha dotada quase que totalmente de navios mercantes adaptados para uso militar. Esses navios são destruídos na Batalha Naval do Riachuelo e, a partir daí, o Paraguai praticamente não tem mais marinha. Né? E as consequências dessa batalha são muito importantes. Destruídas as forças navais paraguaias no Riachuelo, o Brasil consolida
o bloqueio fluvial ao Paraguai, impedindo assim que o Paraguai recebesse armamento que havia sido comprado na Europa e que Solano Lopes, presidente do Paraguai, esperava receber, e também impede que o Paraguai envie suprimentos para os soldados, os contingentes paraguaios que estavam operando fora do Paraguai, em território brasileiro e argentino. Tanto que, depois da Batalha Naval do Riachuelo, as forças paraguaias operando fora do Paraguai ou se rendem às forças da Tríplice Aliança ou então se retiram de volta para o Paraguai. Então, a Batalha Naval do Riachuelo é uma batalha naval importantíssima da Guerra do Paraguai. Ela, inclusive, divide a Guerra do Paraguai ao meio, podemos dizer assim, porque antes da Guerra do Paraguai, quem tinha iniciativa, quem atacava, era o Paraguai. Depois da Batalha Naval do Riachuelo, a iniciativa de atacar e de fazer operações ofensivas passa a ser das forças da Tríplice Aliança, liderada pelo Brasil. Então, nessa questão aí, sem medo nenhum de errar, com toda certeza, com toda tranquilidade, o nosso gabarito é a opção B, Batalha Naval do Riachuelo.